Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma reunião do Grupo Espírita Servo de Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo da Carta de Paulo, nós vamos estudar Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos dar sequência aí. Mais uma vez recebendo o Valdir. Boa noite, Valdir, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, né? Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, para dar início à reunião da noite. Vamos ver que lição que sai para a gente hoje. De número 124, não falta. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus está em Marcos, capítulo 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através dos tempos. Quantas escolas religiosas palpitam nos seios das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados, que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam, exaustas, nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Então, vamos agradecer neste momento a oportunidade que estamos tendo nessa noite de reunirmos mais uma vez para estudar os ensinamentos do Mestre Jesus, agradecendo a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, que prepara todo esse trabalho nessa noite, que ampara todos que estarão conosco conectados, que possa incluir o nosso orador da noite, o Valdir, e que possamos acalmar nosso coração, tranquilizar nossa mente neste momento, para receber todos esses ensinamentos que iremos aproveitar com bastante amor, com bastante carinho, para fortalecer nossa caminhada do dia a dia. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa adentrar todos os lares. Que assim seja. Valdir, te passo a palavra. Boa palestra. Obrigado. Então, boa tarde a todos, boa noite a todos, né? Então, vamos agradecer mais uma vez a Jesus a oportunidade, agradecer por este momento, agradecer, sempre agradecer. Gratidão por tudo, por todas as possibilidades, por todos os desafios que vão sendo vencidos gradativamente e pedir também, especialmente por aqueles que ainda não aprenderam a agradecer e que continuam sofrendo, revoltados, passando pelas dores necessárias. Então, o nosso propósito é aprender cada vez mais, estudar cada vez mais, até atingirmos o nosso objetivo. Como já foi dito, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, né? É uma das 14 cartas do Paulo, é a carta aos Filipenses,
Hoje, provavelmente, nós vamos finalizar o capítulo 3, que nós vamos partir do versículo 13. E nós não vamos ler o capítulo todo, não, mas depois eu vou só voltar um pouquinho nele. Mas a partir do 13, ele diz assim: irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Então, aí nós temos aí, até o versículo 21, né, dessa carta do Paulo, o capítulo 3, a carta aos Filipenses. Aqui nós temos uma série de, como sempre, né, muitos ensinamentos e muitas ideias interessantes. Uma delas aqui, para a gente continuar, que ele fala assim: irmãos, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado. Ele está falando de ter alcançado o Cristo. Nos versículos anteriores, ele fala que Jesus já nos alcançou. O Cristo Jesus já nos alcançou, que alcançou a ele. Mas ele não julga tê-lo alcançado. Mas diz que uma coisa faz, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para adiante. É interessante essa questão aqui. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Jesus Cristo. Aqui tem uma mensagem, um comentário do Emmanuel a este capítulo, que está no livro Fonte Viva, é o capítulo 50. Mas o que é interessante aqui para nós, nessa passagem, nesse princípio aqui do versículo 13, é nós nos observarmos que o Cristo já veio para todos nós, é fato. Ele já veio, já passou pela terra, a mensagem dele ficou e é cada dia mais divulgada, mais ensinada para todos nós. Então, isso é um fato. O que precisa ser avaliado é quando ele diz aqui: eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado. Seria um questionamento que deveríamos fazer conosco. Será que você julga que o tenha alcançado? Que tenha alcançado o Cristo? Ah, mas não sei, estou em dúvida. O que é ter alcançado o Cristo? Pode ser a pergunta que vai surgir a seguir, né? Aí nós poderíamos nos responder: eu estou agindo como Cristo agiu, como ele ensinou? Depois que ele chegou e entrou na minha vida, a minha vida mudou? Se transformou para melhor?
eu passei a ser uma pessoa diferente, o quanto me tornei diferente. No meu julgamento, a meu respeito mesmo. Então, nessa minha avaliação e do meu autoconhecimento, o que a presença do Cristo, essa consciência da presença e da passagem dele, me fez mudar? Ou seja, eu teria condições de afirmar que eu julgo que eu tenha alcançado? Então fica aí a interrogação para todos nós. Aí ele fala, o Paulo, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, é a sequência da nossa reflexão. O que nós vamos fazer a partir disso, seguindo Paulo? Esquecer do que fica para trás e avançar para o que fica diante. Essa é a proposta. O que ficou para trás? Bom, na minha avaliação aqui agora, neste exato momento, que eu posso considerar como seja o momento da minha transição, eu posso voltar um pouco e descobrir que muita coisa errada ficou, que muitos enganos passaram. Então eu vou esquecer de tudo isso que ficou atrás, principalmente pelo lado negativo, podendo aproveitar o que foi positivo, o que foi bom, e continuar adiante, para que eu realmente consiga na busca do Cristo, que é o alvo. E sendo ele o alvo, eu vou buscar o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Jesus Cristo. Então eu vou buscar o prêmio da minha evolução, do meu crescimento espiritual, que é a proposta de Deus para todos nós. Quando nós somos criados, nós somos colocados aqui para entrar no processo de evolução lá desde a pedra. E já estamos bem avançados, porque agora já estamos na condição humana. Estando na condição humana, já caminhamos bastante. Muita coisa ficou para trás. Muita coisa que a gente lembra do passado, que foi muito agradável, deve ficar para trás. Então agora é hora de caminhar à frente. Então é aí que vem a mensagem do Emmanuel. No Fonte Viva, é o capítulo 50. O que ele diz aqui? Repetindo, Paulo fala, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Aí o Emmanuel comenta, na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Então, desastres espirituais são desastres invisíveis. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que ele não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos.
É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, o passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro, porque ele pode guardar também os defeitos da experiência, os crimes da experiência. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. A contrição é o arrependimento, é a dor profunda por ter ofendido a Deus. Então ele fala que a contrição, ou esse arrependimento, ou essa dor, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso do espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, tem várias orientações, vários conselhos aqui, né? E o conselho que o Emmanuel traz aqui para nós, quer dizer, é só uma confirmação do que o Paulo levantou. E uma confirmação de algo que é muito importante, porque a mensagem é: avancemos. Para avançar, eu não posso me permitir todos os empecilhos que a estrada apresentou. Eu não posso me manter preso, mesmo aos erros que eu tive que cometer para vencer a minha caminhada anterior. É preciso ir em frente. É preciso continuar trabalhando. Então, nessa mensagem, quando nós formos ler de novo essa mensagem, que é o capítulo 50 do livro Fonte Viva, vamos ler, como sempre a gente sugere, né, que cada um se localize dentro da mensagem. Porque os filipenses agora somos todos nós. O filipense agora é um de nós. Nós não sabemos onde estávamos naquela época. Não sabíamos como nos comportávamos se estivéssemos em algum outro lugar naquela época. Mas nós sabemos que estamos na Terra. E estando na Terra 2000 anos depois daquela mensagem, nós temos erros e acertos. Temos empecilhos. E o empecilho é o que ele fala aqui, ó. Aquela declaração de acidentado por desastres espirituais. E aí ele dá uma lista dos possíveis desastres espirituais que, quem sabe, algum deles está acontecendo conosco. Então, não é para ler só simplesmente uma mensagem. É para ler uma orientação individual. Será que eu sou o trabalhador que me vi dilacerado pela incompreensão de um amigo? Pode ser.
Será que eu sou o missionário que se mobilizou à face da calúnia? Pode ser também. Quantos missionários são caluniados? Especialmente os dessa área mais espiritual, mais do ensinamento evangélico, que precisam alertar as pessoas sobre as suas necessidades de renovação, de transformação. Quanta calúnia misturado com verdades são atribuídas às pessoas, especialmente nessa área. Mas será que eu sou alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta? Ou de um consórcio da boa luta? Eu estou trabalhando aqui na Casa Espírita e tenho aqui uma admiração muito grande por uma pessoa da casa aqui, por um dirigente, por um trabalhador da casa, e agora esse trabalhador resolveu se afastar, por alguma razão. E eu, como eu fico? Há muito pouco tempo, eu soube de um caso muito parecido, e é bom a gente alertar para isso. Por exemplo, você tem uma reunião mediúnica, de desobsessão, por exemplo. Tem reuniões mediúnicas de casa espírita que as pessoas ficam anos juntas, participando da mesma tarefa. E, às vezes, criam um vínculo muito profundo, é um vínculo familiar que as pessoas criam. Porque toda semana, pelo menos uma vez por semana, aquele grupinho de 12, 14 pessoas está ali ao longo de anos, unido e trabalhando juntos. Nós temos, por exemplo, no nosso grupo de socorro aos suicidas, que é uma vez por mês só. Mas temos alguns no grupo lá que estão desde o início. O início foi em 1988. 13 de agosto de 1988. Muitas das pessoas que estavam lá no início estão até hoje, não são todas. Houve renovação. Mas um dos casos muito sérios é que quando há um dirigente, por exemplo, que todos pegam afinidade, se acostumam com ele, com o conhecimento, com a experiência e com a presença, quando esse dirigente precisa sair por alguma forma, inclusive até para desencarnar, né? Porque a gente não é de ferro, vai ter que desencarnar, aí cria um grande transtorno para o grupo. E eu já ouvi casos de grupo que entrou em processo de dissolução porque um dirigente precisou sair. Então, eu estou chamando a atenção mais para esse ponto, especialmente porque tem muito a ver com as nossas questões na casa espírita. O que a gente sugere, então? Que na casa espírita não tenha uma liderança definitiva, específica, como se só uma pessoa pudesse, tivesse condição de fazer uma determinada coisa. Que nós criemos oportunidade. De um lado, do lado da casa, criar oportunidade para que as pessoas façam aquilo que outras façam também. Ou seja, um revezamento de cargos, de encargos, de responsabilidades. Do outro lado, do lado dos tarefeiros, que nós assumamos uma responsabilidade de fazer, de nos oferecer para fazer, de nos qualificar para fazer. Porque quando nós nos qualificamos, nós temos um grupo onde todos sabem fazer tudo, exceto a mediunidade ostensiva que não depende de nós. Fora isso, todas as outras atividades são possíveis de ser feitas por todos os outros. Então, o vibracional, o orientador, o dirigente da reunião, o passista, aquele que vai conversar com alguém fora depois para dar alguma orientação, isso todos podem fazer, inclusive os médiuns ostensivos. Não é recomendável que o médium ostensivo fixe como dirigente da reunião. Mas é recomendável que ele saiba fazer, porque numa emergência ele pode fazer, deve fazer. É preferível que o médium ostensivo faça do que não ter a reunião, porque não tem dirigente. Então, precisamos nos qualificar, nos preparar para fazer. E precisamos nos preparar
para não entrar em decepção, porque alguém saiu, porque alguém afastou, porque alguém desistiu. Nós precisamos respeitar o momento de cada um dos outros. E isso é importante. O que é a proposta? Apesar de tudo isso, sigamos em frente. As pessoas têm o direito de fazer o que elas precisam fazer e nós não temos uma compreensão ampla daquilo que as pessoas precisam fazer. Ele fala aqui, é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, eu diria, ou do companheiro, que ele não percebeu a dedicação afetiva. Isso é uma questão doméstica, vamos dizer assim, particular, que não deveria afetar a nossa continuidade no trabalho espiritual. Pelo contrário, deveria ser mais um motivo de incentivo para continuarmos fazendo a nossa tarefa e nos reequilibrarmos dentro da tarefa. Aconteceu alguma coisa assim? Está passível de algum desequilíbrio, de alguma tristeza, de algum baque? Isso pode-se considerar que tem uma certa naturalidade, mas é o luto. Morreu alguém, alguém foi embora, alguém se afastou, ou seja, houve alguma perda, todos nós temos o direito ao luto por causa da perda. Mas nós não devemos alimentar e manter o luto definitivamente. Porque aí nós cairíamos num desequilíbrio definitivo e perigoso e que pode nos levar totalmente à perda da oportunidade que vimos desenvolvendo. Então, o que ele fala aqui? Renovar sempre. Ninguém progride sem renovar-se. É preciso renovar sempre. É preciso, às vezes, ir sangrando para a atividade. Muitas vezes, nós precisaremos ir com dor, ir com tristeza, com sofrimento, às vezes íntimo, com uma dificuldade, com uma perda, com uma falta, mas é preciso que a gente vença isso. E não é pela tarefa, não. A tarefa sempre acaba tendo alguém que vai nos substituir. É preciso que nós façamos isso por nós. Que é exatamente o exemplo que o Paulo dá. É preciso vencer todas essas barreiras e fazer isso por nós. É a nossa evolução que está em jogo. E é pela nossa evolução que nós precisaremos vencer os desafios. E às vezes o desafio é uma pessoa que tem dificuldade para falar, que tem gagueira, por exemplo, e que vai falar em público. E que vai apresentar essa dificuldade e vai vencer o orgulho, porque não vai se importar com isso e vai fazer o que precisa ser feito. Às vezes, é a pessoa que passou por uma humilhação, por uma calúnia, por uma série de perseguições, entre aspas, né? Mas que ela precisa vencer tudo isso. Tudo isso que já aconteceu já é passado. E tudo que está no passado, especialmente o ruim, precisa ficar lá no passado e nós nos permitirmos construções boas, positivas, para dar continuidade. Eu, às vezes, falo que, quando eu iniciei no Espiritismo, eu tinha uma tendência a... Eu achei bonito um dia uma pessoa falando que tinha um mentor encarnado. Eu achei bonito aquilo, bacana, né? Você tem um mentor encarnado. Aí eu comecei a procurar um mentor encarnado. Foi bem no início. E até elegi essa pessoa que me falou isso como um possível mentor. Eu tinha 3 pessoas na época que poderiam ser. E as 3 pessoas, quando eu fui observando mais, eu vi que essas 3 pessoas tiveram falhas sérias. E quase desanimei
porque eu me decepcionei com essas pessoas. Mas eu consegui dar a volta por cima, porque eu descobri, na verdade, que o nosso mentor é Jesus. O nosso modelo, o nosso guia é Jesus. O que não vai falhar conosco é Jesus. Todos os outros homens são passíveis de falhas. Estão sujeitos a errar. Então, se nós elegemos alguém como perfeito, para nós seguirmos aqui na Terra, nós vamos sempre correr esse risco. Então, o melhor é considerar: o perfeito é Jesus. O guia, o modelo, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Guia e modelo. Os outros podem ser modelo em alguns aspectos, mas nós temos que ter cuidado para saber distinguir em que ele pode ser um modelo positivo e em que pode ser um modelo negativo. Para saber escolher e aprender o que eu devo e o que não devo fazer quando as pessoas se apresentarem como modelo. Mas, em hipótese alguma, eu devo desistir dessa doutrina, deste evangelho que eu estou escolhendo e estudando, por causa das pessoas. O que é grande e o que é maior para nós é a doutrina, é o conhecimento, é Jesus, é o ensinamento de Jesus. E não o que as pessoas fazem contrariamente ao que elas falam. E Jesus já falava disso lá na época dele. Os escribas e fariseus assumiram a cadeira de Moisés, porque eles liam, eles explicavam, eles ensinavam, eles exigiam que as pessoas cumprissem as orientações do Antigo Testamento. Aí Jesus fala assim: portanto, fazei tudo o que eles falam, mas não fazei como eles fazem. Então, que essa lição fique bem clara para nós. Os modelos, os guias, os orientadores, os responsáveis são homens sujeitos a falhas. Não os julguemos, não os condenemos, não os coloquemos totalmente à margem, principalmente considerando que alguma coisa boa eles já fizeram e que nos ajudou. Continuemos orando por eles, respeitando nas suas falhas e esperando que voltem ao caminho do bem para dar continuidade. Então, o Paulo continua aqui, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Jesus Cristo, e não nos homens. Portanto, todos nós que somos, na tradução da Bíblia de Jerusalém, está que somos perfeitos, mas está colocado entre aspas. Eu fui fazer uma pesquisa aqui em uma outra versão da Bíblia e descobri que nessa outra versão está diferente. E até achei diferente praticamente tudo. Eu tenho uma versão aqui que é da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então, nesse versículo 15, está dizendo assim: tenhamos, então, esta atitude mental. Tantos quantos formos maduros e não perfeitos, e se estiverdes mentalmente inclinados em outro sentido, Deus vos revelará a atitude indicada. Então, muda um pouquinho, inverte um pouquinho a posição até das palavras, mas não muda o sentido. É isso que é bom a gente, de vez em quando, comparar. É bom comparar para a gente ver o seguinte: fala-se as mesmas coisas com palavras, com colocações, com informações um pouquinho diferentes. Mas, como nós estamos buscando a essência do ensinamento, a essência nunca se perde.
Então, todos nós que somos maduros, já adultos, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Ou seja, se nós estamos buscando a maturidade no sentido do comportamento e da continuação com o Cristo, se nós pensarmos alguma coisa diferente, Deus nos esclarecerá. Ou seja, nós teremos a oportunidade, através dos contatos com os nossos amigos espirituais, de sermos esclarecidos até pela intuição, para que nós voltemos ao caminho do bem. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Vejam bem. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Lembrando lá a mensagem que nenhum empecilho altere o nosso rumo, que nenhuma orientação contrária altere o nosso rumo, que nós tenhamos a base. A base é assim. As primeiras orientações religiosas, vamos colocar assim, que vieram, estão no que nós chamamos da primeira revelação, né? Vem lá com Moisés. É a orientação que veio lá no Antigo Testamento. Então, ali é a base. Depois, a segunda forma de orientação vem com Jesus. Aí Jesus, no Sermão do Monte, em especial, ele dá todas as orientações de como devemos atingir o nosso objetivo. Então, precisamos estudar os dois, e principalmente naquele momento que Jesus compara o antigo com o novo mandamento, ou testamento, né? Ele vai comparando a lei antiga com a lei atual, com o que ele está trazendo. Aí nós precisamos estudar isso, porque ali está o rumo que nós devemos seguir. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que fazem mal, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esse é o rumo que nós vamos seguir a partir da orientação de Jesus. E quando vem a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador foi prometido por Jesus, ele não desvia disso. Ele, na verdade, ele não vem mudar o rumo, não vem mudar a nossa direção. Ele vem melhorar o entendimento para que a direção fique mais tranquila, mais segura e mais objetiva. Então ele vem pegar o Evangelho, esclarecer o Evangelho para nós, na luz e na visão dos Espíritos, de tal forma que fique ainda mais claro. E uma das conclusões que a doutrina chegou de uma maneira assim, bem geral, é de que fora da caridade não há salvação. Então, esse é o rumo importante que nós precisamos pegar e seguir, porque é o rumo que Jesus indicou, direto ou indiretamente, e é o rumo que a doutrina indica diretamente. Fora da caridade não há salvação. Aí você pega o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse tema, e tem lá várias diretrizes de como atingir essa caridade que vai caracterizar o que se chama de salvação, ou seja, a salvação do erro, do mal, da iniquidade, da paralisia e de uma série de outros comportamentos que nós íamos desenvolvendo ao longo de muito tempo. Então, o que a doutrina traz para nós é uma interpretação ampla do Evangelho de Jesus. Não muda nada. Apenas, nem acrescenta propriamente.
apenas desdobra, apenas penetra nele e acha na intimidade do Evangelho informações que serão importantíssimas para nós. Com isso, nós vamos, porque o Paulo, ele está interpretando o Evangelho. Quando ele vai fundar as comunidades, ele vai conversar com as comunidades, primeiro na sua fundação, utilizando o conhecimento que ele retirou do Evangelho, e aí ele interpreta e propõe o cumprimento do Evangelho de acordo com o entendimento, com a cultura, com a evolução espiritual que ele tinha naquele momento. Então, ali, nas cartas, nessas 14 cartas do Paulo, ele faz uma interpretação, ele dá uma visão já bem ampla do Evangelho de Jesus. E ele continua mantendo isso. Então, hoje, nós aproveitamos tudo isso, especialmente à luz da doutrina espírita, que vai clarear mais ainda, e esse aproveitamento nos ajuda a entender hoje as cartas do Paulo, que ele escreveu às diversas comunidades, e, entendendo uma coisa e outra, nós chegamos ao entendimento do Evangelho de Jesus, que é a proposta que ele vem fazendo. Qualquer que seja o ponto que chegamos, conservemos o rumo. Então, o rumo é o reino dos céus, que foi indicado por Jesus. Mas cada um vai usar de acordo com o entendimento. Sede, repete o Paulo, que continua, né? Sede, meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que está chamando a atenção de uma coisa que nós falamos lá atrás? Tem pessoas que estão fazendo errado, então deixa eles para lá e vamos procurar aqueles que estão fazendo certo. Aqueles que nós temos certeza, principalmente. A gente vê, por exemplo, há uma tendência muito grande, ou seja, há uma avalanche de livros ditos espíritas, livros psicografados, ou ditos, né, psicografados, e que a gente às vezes confunde, porque o fato do livro ser psicografado não significa que ele é espírita e não significa que ele está de acordo com a doutrina espírita. Certo? Então, o que pode acontecer aí? Nós precisamos, para atingir o entendimento dessas obras, desses comportamentos, voltar na base. A base é a primeira, segunda e terceira revelação. A primeira, os 5 livros do Moisés. A segunda, os 5 primeiros livros do Novo Testamento. A terceira, os 5 livros da obra básica do Kardec. Essas obras são básicas. Então, cada uma delas é que dá a base da estrutura das doutrinas que surgiram em cima delas. Tudo que vem em torno é complemento. Então, as cartas do Paulo são complementos do Evangelho. As epístolas universais, que vêm logo depois das cartas do Paulo, são 7 epístolas, todas elas são complementos dos Evangelhos. São uma forma de interpretação dos Evangelhos. Toda a obra que vem depois do Kardec é complementar. A obra complementar, que inclui o Leon Denis, aqueles cientistas todos que vieram naquela época dos clássicos, né? Todos eles fizeram uma espécie de um complemento à obra do Kardec. O Gabriel Delany, o Leon Denis, o próprio Rostang, o Camille Flammarion, todos eles iniciaram bem na época do Kardec, ainda são contemporâneos, né? Eles deram uma continuidade, cada um deles abrangendo um aspecto complementar. Depois, da França, pula para o Brasil. Houve assim, um crescimento assim, a partir de 1927, com o Chico, né? Quando ele começou mesmo a psicografia, sai o primeiro livro dele, O Parnaso de Além Túmulo,
que vem uma psicografia, trazendo diversos autores, conhecidos ou não, inclusive alguns importantes, famosos da nossa literatura, ele traz todos eles à tona com uma qualidade, com uma perfeição impressionante. Essas obras são complementares, são obras que ilustram. Depois vem a obra do Emmanuel, vem a obra do André Luiz, vem a obra do irmão X e as diversas outras obras dos diversos outros espíritos que vêm, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos que ditaram através da Ivone Pereira, por exemplo, né? Que inclusive o Memória de um Suicida, e todas essas obras são complementares. Todos os livros, todos os romances ditos espíritas, porque são psicografados, eles só poderão e só deverão ser chamados de espíritas se eles estiverem de acordo com a base. Mas se eu não conheço a base, eu não tenho como avaliar se essas obras são ou não de acordo com a base. Eu não conheço, eu não li. Tem muita gente que nunca leu a base da doutrina. Tem algumas pessoas que só leem o Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo assim tem algumas que dizem, eu já li e não lê mais, quando nós deveríamos estudar toda essa base. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Né? Precisa ser trabalhado para nos ajudar na indicação do rumo, para atingir o nosso objetivo de uma forma segura. Muita gente diz assim, não, livro da... Como é que ela chama lá, gente? Essa romancista aí, esqueci o nome dela, muito famosa. Ela, depois eu lembro, os romances dela, Zíbia Gasparetto. Muita gente começou a criticar o romance da Zíbia Gasparetto. Aí começa uma onda de proibição. E começa, livro de tal, fulano de tal? Não, não pode ler, não. Livro do Ramatiz? Não, de jeito nenhum. Da Zíbia Gasparetto? Não, de jeito nenhum. E aí vai entrando aí uma série de outros autores mais recentes aí, que muitos deles estão nessa lista da calúnia. Muitas vezes a pessoa entra na lista da calúnia e cria um grande conflito. Quando o Kardec disse que nós deveríamos ler tudo, inclusive os críticos da doutrina, para nós sabermos nos posicionar. O Kardec não proibiu ler nada, ele incentivou. E nós, às vezes, invertemos essa, vamos chamar de regra, e queremos colocar uma regra pessoal que às vezes é contrária à doutrina, em nome da doutrina. Então, precisamos ter cuidado com isso. É claro que se eu leio um livro e vejo que ele tem alguns pontos que são antidoutrinários, alguém me perguntando, eu devo orientar, não proibir. Eu posso dizer, por exemplo, para a pessoa, dizer, olha, essa obra tem alguns pontos antidoutrinários. Vou dar um exemplo. Não é uma proibição, é um exemplo, tá? Eu não fiz isso, eu não fiz a contagem, mas eu já ouvi dizer que foi feita uma avaliação do livro Violetas na Janela e encontraram diversos pontos antidoutrinários. Mas é um dos livros mais lidos. A própria Zíbia Gasparetto é uma das pessoas responsáveis por muita gente vir para o Espiritismo. Então, será que nós devemos proibir? Será que devemos nos proibir? Eu não estou autorizando nem proibindo. Eu estou chamando a atenção para esse detalhe para que nós... O ideal é estudar a base, conhecer a base e ficar livre para ler, para pesquisar, para observar tudo e não permitir que as obras e nem as pessoas que são antidoutrinárias nos desviem do rumo. Tem muita gente que, de vez em quando, você encontra assim, pessoas antigas, né? Que dizem assim,
Deixei o espiritismo. Agora eu não sou espírita mais, não. Agora eu estou na crença tal. É muito melhor que o espiritismo, é muito mais avançado, é muito mais evoluído. Então, eu achei que eu estava estacionado lá no espiritismo. Ótimo, tudo bem. Foi em frente, seguiu o seu rumo. Agora, eu vou seguir porque essa pessoa falou isso? Não. Eu vou analisar. Se me interessar, eu vou analisar. Se for realmente interessante, se eu achar que é esse o caminho, eu vou seguir esse caminho. Mas, diz aqui o Paulo, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. E se o rumo para nós cristãos é o Cristo, o rumo indicado pelo Cristo deve ser perseguido, sem descartar as outras orientações, as outras ideias, mas sempre nos mantendo no rumo principal, se é que nós o escolhemos. Aí ele fala, né? Então, sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Lá no versículo 2 deste capítulo 3, ele falou lá do cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Então, ele começa esse capítulo chamando atenção para esses cuidados com determinadas pessoas que, na época, eles se dirigiam aos gentios e consideravam os gentios como animalizados. Por quê? Os gentios dessa época eram aqueles que estavam à margem, que não eram considerados pagãos, né? Não eram batizados, eles não seguiam as crenças dos israelitas, dos hebreus, e eram tratados à margem. Tanto é que Jesus, quando orienta lá os apóstolos, ele diz que era para não procurar os gentios. Mas não é que Jesus queria discriminar os gentios. Ele queria que eles fossem visitados com uma qualidade e de uma forma bastante especial, para que pudesse se aproveitar esses contatos com eles. E é aí que, naquele momento, surge o Saulo, que precisava passar pelas provas que ele veio para passar. E ele ficou sendo o responsável, o apóstolo dos gentios. Porque, para ser gentio, as pessoas estavam à margem de tudo. Para ser apóstolo dos gentios, tinha que ser uma pessoa que tivesse a coragem de chegar e dizer agora para aqueles que se converteram ou que estavam em conversão, sede meus imitadores. Ou seja, eu preciso ter uma condição moral muito elevada, especialmente naqueles aspectos que eu estou indicando, para dizer às pessoas que sejam meus imitadores. Porque quando eu tenho certeza e segurança disso, eu vou indicar para as pessoas fazer uma coisa que eu tenho certeza absoluta que deu certo, que está dando certo. Mas quando eu não tenho certeza, e quando eu corro o risco de pedir a vocês para serem meus imitadores, e vocês verem o lado negativo e começarem a me imitar no lado negativo, eu vou me perder e vou levá-los a perder. Mas o Paulo, no caso, ele tinha condições para isso, porque ele realmente deu uma guinada na vida dele, e agora, neste momento que ele escrevia propondo isso, ele tinha certeza do que estava falando, porque se o imitassem a partir de quando eles o conheceram, provavelmente sem saber do passado dele e sem dar importância, eles o imitariam buscando e conservando aquele rumo cristão que estava sendo indicado a eles. Então, no versículo anterior, ele diz: há muitos
que são esses, os que chamavam de os gentios, e todos aqueles, os maus operários, os falsos circuncidados, as pessoas de má vida, de uma maneira geral, que eram consideradas lá, ele pede para ter cuidado com eles, né? E propõe que continuemos. Há muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz do Cristo. Então, em que ele está pedindo para ser imitado? Ele está pedindo para ser imitado na fidelidade que ele tem ao Cristo. A cruz do Cristo representa, simboliza todo o sacrifício que o Cristo viveu para trazer o ensinamento para nós. Muitos, na época, não concordaram, porque se esperava naquela época, inclusive entre os judeus, se esperava que o Messias, que era o Cristo, que ele viria para tomar a terra, especialmente dos romanos, e devolver a posse da terra para eles, porque era uma posse que tinha sido prometida a Abraão e depois confirmada a Jacó. E eles achavam e queriam que o Messias viesse, resgatasse essa terra, resgatasse esse poder sobre a terra e descartasse os romanos, para que eles voltassem a ter o poder sobre a terra. E não foi assim que aconteceu. E por causa disso, por essa parte bem material, mas principalmente por causa do esforço, do sacrifício que a cruz do Cristo vem propor a todos nós, é que muitos passaram a ser inimigos da cruz. Por isso, muitos gritaram lá naquele dia a escolha de Barrabás em troca do Cristo, Jesus. E o crucifica, que foi gritado, apoiado e, de uma certa forma, votado, porque eles queriam matar aquelas ideias, como ainda hoje, direto ou indiretamente, nós queremos matar as ideias de renovação que vêm através dessa cruz do Cristo, para nos chamar a atenção para as nossas responsabilidades nesses momentos. Então, agora, nós precisamos rever tudo isso. Esse alerta do Paulo. Há muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz do Cristo. E será que estamos dentre esses muitos? Hora de pensar, né? Será que nós somos desses muitos que somos inimigos da cruz do Cristo? O que é o inimigo da cruz do Cristo? Ele disse assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, erga sua cruz e siga-me. Então, a cruz do Cristo é a cruz do Espírito que todos nós somos. Todos nós aqui na Terra temos a nossa cruz. Eu costumo representar a cruz com dois lados. Ou melhor, eu costumo representar a cruz de duas formas, ou de dois lados diferentes. Porque a cruz é a representação da soma dos nossos erros iniciais. Como que eu formo uma cruz? Você vai pegar uma caneta e um lápis. Quem quiser fazer agora para experimentar, pode. Você pode fazer uma cruz somada de 4 risquinhos diferentes. Para ficar direitinho. 4 riscos. Cruzados assim, né? 4 riscos. Ou pode ser com 2. Imagine cada um desses pontinhos, desses braços, representando
algum ou alguns dos nossos erros. Formou a cruz. Essa cruz que o Cristo veio representar aqui, ela representou a soma de todos os nossos enganos, de todos os nossos erros. E por isso nós estávamos e estamos num mundo de prova e de expiação. Bastante de expiação, que é o que realmente vai caracterizar a cruz. Esses pontinhos são o resultado dos enganos, mas os enganos são a tentativa de acertar. Cada um tenta acertar e às vezes erra. Então faz parte da nossa tentativa. O que nós não podemos agora é desistir, continuar seguindo o nosso rumo. Aí nós temos aqui agora uma cruz. E ele diz assim: ergue a sua cruz e siga-me. A nossa cruz representa também o nosso corpo físico, que é onde nós vamos descarregar muitas das nossas expiações. É através do corpo físico. Então, quando nós consideramos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, onde está o registro de todos os nossos méritos e deméritos, nós vamos colocar no perispírito os dois lados. O lado direito, o lado esquerdo, o lado certo e o lado errado, ou o lado bom e o lado mau, o lado da virtude, da humildade e o lado do orgulho. Dividiu direitinho. Do lado esquerdo estão representados os erros, a cruz definitiva, ou a cruz formada. Do lado direito estão os nossos pontos iluminados, que são as virtudes já conquistadas. Então, eu conquistei algumas virtudes. Então, do meu lado direito, eu tenho estrelas, pontos de luz. Mas se você vai representar uma estrela, você vai usar os mesmos risquinhos que usou para fazer a cruz. Você só vai acrescentar mais alguns. E ao acrescentar mais alguns, você vai fazer um símbolo, uma imagem que vai representar uma estrela. Então, esses pontos, esses risquinhos que nós colocamos nessa imagem, são as virtudes que nós vamos desenvolver a partir do carregar a cruz. Então, ao carregar a cruz, eu vou desenvolver virtudes. Se eu carregar com o Cristo, aí eu vou desenvolver virtudes. Essas virtudes serão representadas por cada um desses tracinhos que eu vou colocando na minha cruz, e a minha proposta nessa encarnação, ou nas encarnações em mundo de expiação, é fazer a transformação da cruz em estrela, do erro em virtude, do mal em bem. Como que eu vou desenvolver a virtude? Fazendo a caridade, optando pela caridade. Por isso, a conclusão da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque com a caridade vivida, praticada, exercitada para fora, mas iluminando por dentro, com os recursos que ela traz, com os efeitos da caridade, é que nós vamos acentuar a nossa cruz. Ou melhor, vamos acentuar a nossa luz. Ela vai ficando cada vez maior e vai passando pela transformação até virar uma estrelinha. E até chegar a um ponto que o nosso perispírito não terá cruzes, terá só estrelas. O nosso perispírito será apenas pontos iluminados. Tem uma historinha do Divaldo Franco, que ele disse que um dia ele encontrou com um espírito que tinha sido leproso, o Jerônimo, tinha sido leproso. E ele se encontrou com esse espírito e
a primeira visão que ele teve, ele mostrou todas as marcas da lepra. E o Divaldo diz que tinha medo de lepra naquela época. Foi mais no início, né? Então, o Espírito disse a ele que ele deveria visitar o leprosário, que ele deveria ir ao leprosário para falar para as pessoas, para ensinar, para explicar, para orientar, para levar o Cristo para eles lá, explicado. E ele disse que não, que ao leprosário ele não iria. E o Espírito tentou mais uma vez explicar para ele, convencê-lo de que seria importante que ele fosse lá visitar o leprosário. E ele mais uma vez recusou. Então o Espírito disse a ele: você vai ao leprosário ou irá para o leprosário? Ele entendeu a mensagem e disse: eu irei ao leprosário. E quando ele disse: eu irei ao leprosário, quer dizer, bem assim, bem espontaneamente, né? Porque é melhor ir lá do que ir para lá. O Espírito se iluminou todo. E os pontos mais iluminados que ele mostrou foram exatamente aqueles onde a lepra tinha atacado mais diretamente. E ele fala que, veja, o resultado da lepra, da hanseníase, né? Bem vivida. Porque mesmo passando por toda aquela provação, ele conseguiu fazer muita coisa boa. Ele conseguiu ajudar muita gente. E essa ajuda, ou seja, isso que ele fez externamente em nome da caridade, foi o processo de autoiluminação. E ele saiu da vida física, deixando um corpo totalmente destruído pela lepra ou pela hanseníase, mas o perispírito iluminado e totalmente arrumado e reequilibrado, porque todo o processo dele de redenção tinha sido consumado. Então, não sejamos inimigos da cruz do Cristo, porque a cruz do Cristo é a nossa cruz. E cada um tem exatamente a cruz que construiu para si mesmo. E para nos livrarmos dela num processo não de expulsão, mas de transformação, é preciso que cada um faça a sua parte de acordo com o Cristo. Tem uma outra mensagem aqui comentando o versículo 16, é buscando a frente. Está no livro que chama Bênção da Paz, ditado pelo Emmanuel ao Chico, né? É o capítulo 49. Vamos ver o que essa mensagem diz. Bênção da Paz. Ou melhor, buscando em frente, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Disse Paulo: prossigo para o alvo, em se referindo às conquistas supremas do Espírito. Baseado em semelhante afirmativa, numerosos aprendizes do Evangelho pretendem justificar aventuras e inovações temerárias a que se confiam. Imaginam programas fantasiosos de trabalho ou mudanças precipitadas de orientação espiritual e endereçam-se ao apóstolo Paulo procurando apoio evangélico para as atitudes extravagantes que assumem. Vale, porém, reexaminar sempre como é que o amigo da gentilidade seguia para o alvo. Paulo marchava para a frente, fiel à retaguarda em tudo aquilo que a retaguarda possuía de útil e bom, grande e santo. Caminhava para adiante, honorificando os compromissos abraçados. Adiantava-se no tempo, sem perder a visão da tarefa que prometera realizar.
Não propunha realizações prematuras, nem se entregava a sonhos marginais. Andava na trilha espinhosa dos deveres que traçara a si mesmo perante o Cristo, buscando a meta sem contradições ou discrepâncias. Se a sede de progresso te escalda ao raciocínio, lembra-te realmente de Paulo e acompanha-lhe os exemplos no serviço renovador. Mas avança para a vanguarda sem fugir ao sentido e à disciplina dos princípios edificantes que esposaste no encalço da vida superior. Não nos será lícito esquecer que o apóstolo da gentilidade, no versículo 14 do capítulo 3 da epístola dedicada por ele aos Filipenses, gravou as suas inesquecíveis palavras de entusiasmo e esperança. Prossigo para o alvo. Entretanto, no versículo 16 do mesmo documento evangélico, não deixou de prevenir-nos sensatamente. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse é o conselho precioso. Se a sede de progresso te escalda o raciocínio, lembra-te realmente do Paulo. Não vamos atropelar. Não vamos tentar, como se diz no ditado, passar o carro à frente dos bois. Vamos seguir tranquilamente, aproveitando, utilizando aquilo que nós já alcançamos. Não vamos querer demonstrar um conhecimento que ainda não temos. Não vamos tentar atingir tarefas, objetivos que ainda não nos preparamos para eles. Mas vamos continuar fazendo mais bem feito possível aquilo que já estamos em condições de fazer, em todas as áreas, em todos os departamentos da vida, para que não nos portemos como inimigos da cruz do Cristo. Seu fim, o fim do inimigo da cruz de Cristo, é a destruição. Seu Deus é o ventre. Sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Aqui tem um ponto interessante lá do Antigo Testamento, quando ele fala seu fim é a destruição. Não é a destruição da pessoa, da individualidade. É a destruição daquilo que a pessoa considerou que era o mais importante. Daquilo que a pessoa elegeu para se tornar inimiga do Cristo. Né? Aí ele fala, o seu Deus é o ventre. Aí, aqui na Bíblia de Jerusalém, tem um comentário interessante, eles fazem uma alusão ao capítulo 11 do livro de Levítico. E fala o seguinte, que o Deus é o ventre porque havia uma preocupação muito grande com a comida, com a alimentação. E essa preocupação, ou seja, esse possível excesso na busca da alimentação ou de comer, era tão intenso que gerou a necessidade de os sacerdotes, os levitas, escreverem o livro de Levítico, dando orientação específica sobre a questão da alimentação, indicando que tipo de alimento era mais ou menos apropriado. É interessante, até não sei se quem não viu ainda passa a ver, e quem já viu repete. Ele fala aqui no Levítico, diz aqui assim, no capítulo 11 do Levítico, ele diz assim, e Jeová passou a falar a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, falai aos filhos de Israel, dizendo, esta é a criatura vivente que podeis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Toda criatura de casco partido e de fenda nos cascos e que rumina dentre os animais é a que podeis comer.
Somente isto é o que não deveis comer dentre os ruminantes e os de casco partido. O camelo, porque é ruminante, mas não tem casco partido. É impuro para vós. Também, essa palavra que eu achei fantástica, e ri de mim mesmo depois que eu descobri. O procávia. Se alguém souber o que significa procávia, vai rir de mim mais ainda. Aí eu fui procurar no dicionário o que é procávia. E achei interessante e engraçado, porque estava lá assim, procávia, família dos procavídeos, que compreende os iraces. Foi bom, respondeu tudo, né? Família dos procavídeos, que compreende os iraces. Respondeu tudo. Aí eu fui procurar mais e descobri que os iraces são pequenos mamíferos que caracterizam por corpo curto e grosso, com pernas e orelhas curtas, cauda rudimentar, pés com unhas largas e semelhantes aos dos rinocerontes. Aí eu peguei toda essa explicação, essa definição aqui do dicionário e continuei sem saber o que é. Aí eu fui na outra versão, na versão da Bíblia de Jerusalém, no versículo 5, né, desse capítulo 11 do Levítico, e descobri que procávia é coelho. Aí eu ri de mim, porque coelho aqui em casa tem. E aí eu fui ver direitinho, essa descrição aqui combina direitinho com o coelho. Né? Então, mas é uma lição importante, isso por isso que eu estou comentando. Porque às vezes nós temos expressões em uma versão bíblica que na outra versão facilita. Então, essa Bíblia dos Testemunhos de Jeová trouxe essa expressão. A Bíblia de Jerusalém trouxe coelho, facilitou tudo. Mas em muitas situações é inverso o esclarecimento. Então, por isso, nós temos que ver, estar sempre pesquisando, sempre comparando uma versão com a outra, especialmente da Bíblia, e buscando, às vezes, no dicionário, buscando conhecimento para facilitar a nossa vida. Bom, então o que ele diz aqui? Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso. E aí vem, então, essa questão do ventre, esse capítulo 11, que vai dando, eu só dei algumas dicas aqui, mas ele vai mostrando, por exemplo, que depois do procávia, né? Ele vai colocando assim, ó, porque é ruminante, mas não tem casco partido. É impuro para vós. Então, comer carne de coelho não pode. Também a lebre, porque é ruminante, mas não tem casco partido. Também é impura para vós. Também o porco, porque tem casco partido e tem fenda no casco, mas não é ruminante. É impuro para vós. Não deveis comer nenhuma carne sua e não deveis tocar no seu cadáver, porque são impuros para vós. Isto é o que podeis comer de tudo o que há nas águas. Aí ele vem trazendo bastante detalhe de quais são os bichos da água que servem e que não servem para alimentação, e vai trazendo uma série de outros. Por exemplo, aqui ele fala que estas são as que tereis repugnância dentre as criaturas voadoras. Não devem ser comidas. São algo repugnante. A águia e o brita-ossos, que eu não sei o que é, o abutre fusco, o milhafre vermelho e o milhafre preto, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e a coruja, e a gaivota, e o falcão, segundo a sua espécie, e o mocho, e o corvo marinho, e o mocho orelhudo, e o cisne, e o pelicano, e o abutre, e a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. E aí vem mostrando uma série de detalhes nesse sentido,
Quem quiser depois veio o capítulo 11 do livro Levítico, que é o terceiro livro do Moisés. Bom, só para a gente desenvolver aqui uma curiosidade. Então, continuando aqui. Mas, então, é vergonhoso os seus pensamentos no que está sobre a terra. Seu fim é a destruição. Seu Deus é o ventre. Sua glória está no que é vergonhoso. E seus pensamentos no que está sobre a terra. Então, são aquelas pessoas que o pensamento está sobre a terra. É o pensamento voltado exclusivamente para as questões materiais. O apego, o interesse constante para as questões materiais. E quando nós vamos ver aqui esse capítulo do Levítico, nós vamos ver que a maioria dos animais que estão citados aqui, a carne deles é comida hoje. E aí, quer dizer, algumas coisas têm algumas razões até científicas que foi comprovado e aceito, e outras não. O fato é que essas orientações e que esse pensamento só na comida, né, preocupado com o ventre e com as coisas do mundo, vai gerar a destruição daqueles que são os inimigos da cruz do Cristo, porque agem de acordo com eles mesmos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter-se a si todas as coisas. Esse final aqui é muito interessante. Por quê? A cidade daquele que é amigo da cruz do Cristo, a expectativa que nós temos ao buscar o aperfeiçoamento e o autoaperfeiçoamento é a promessa que o Cristo fez do reino dos céus. É o reino do Espírito. É a conquista da nossa realidade espiritual. É a conquista de onde nós esperamos, ansiosamente, no bom sentido, esse nosso encontro com o que nós chamamos de nosso Salvador, porque trouxe todas as instruções da salvação para nós, que nós o chamamos, por ter vindo como modelo e guia para a humanidade, e certamente para todos nós o chamamos de Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, porque Jesus foi o homem que apresentou o Cristo, Espírito, para nós. E ao ser apresentado para nós a nossa condição espiritual, o nosso Cristo interior, ele apresentou a nossa capacidade de continuação, de crescimento, de aperfeiçoamento. Ao ressuscitar, ele mostrou para nós que o Espírito, o Cristo que nós somos, também está sujeito a essa ressurreição. E que ele transfigurará o nosso corpo espiritual, o que nós chamamos de perispírito. Ele transformará o nosso perispírito a partir das nossas atitudes, transformando cruz em estrela, mal em bem, orgulho em humildade. Então, ele transfigurará o nosso corpo que antes era humilhado, o nosso corpo espiritual, conformando-o ao seu corpo glorioso. O corpo glorioso que Jesus mostrou para nós aqui era aquele perispírito iluminado que foi visto primeiro pela Maria Madalena, quando ela foi lá no túmulo para visitá-lo. Ele se mostra para ela iluminado, totalmente transformado, transfigurado, porque era um corpo semelhante ao que ele usava, mas tinha agora novas características, porque esse corpo mostrava a iluminação, a luz
que ele tinha. E é esse corpo que nós mostraremos, que nós veremos em nós, quando encontrarmos a nossa cidade nos céus, né? Que é a cidade espiritual, que lá no Apocalipse eles chamam de Nova Jerusalém. Se Jerusalém era a representação da cidade espiritual, Nova Jerusalém passa a ser a representação da cidade espiritual que nós vivemos hoje, que estará transformada, que é toda a Terra. Toda a Terra está passando por uma transformação, assim como cada um dos nossos corpos espirituais, através dos esforços feitos pelo corpo físico. Então chegaremos um momento que teremos o acesso a essa nova Jerusalém, a nova terra, a essa terra que o Apocalipse diz que lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Tudo isso terá ficado no passado, porque uma nova vida vai começar. É a nova Jerusalém, é a terra transformada, é a terra agora iluminada pelas manifestações da construção espiritual que cada um de nós fez através do seguir a orientação do Cristo. E quando nós estamos chegando ao final deste capítulo 3, e vamos programar o 4 para o próximo mês, nós precisamos agradecer a esse Cristo, a esse Jesus. Precisamos agradecer a todos os Espíritos que foram intermediários dele até este momento que nós estamos vivendo, e hoje, de uma forma muito especial, a esse Espírito, Paulo de Tarso, São Paulo para a Igreja, amigo espiritual para todos nós. Esse amigo que nessas cartas vem trazendo para nós as orientações de como deveremos ter no Cristo, que apontou o reino dos céus para todos nós, como deveremos ter nele o rumo principal das nossas vidas. Que nós possamos parar, refletir, analisar todos esses ensinamentos. E a partir de agora, de hoje, nos tornarmos melhores seguidores e nos tornarmos melhores amigos dessa cruz que o Cristo só veio mostrar para nós que existe. A cruz é nossa. Como a dele, ele construiu para mostrar para nós como era. Hoje nós estamos vivendo um momento bem específico de cruz, que é a oportunidade de transformar uma pandemia que traz morte física, que traz dor, que traz alguns sofrimentos para muitos, tanto sofrimentos morais quanto sofrimentos físicos, mas nós que já estamos com esse entendimento da cruz do Cristo, nós precisamos utilizar agora essa pandemia em favor de nós mesmos e fazer com que ela seja o nosso ponto de apoio para atingir os nossos objetivos, tanto nos tranquilizando e nos transformando, quanto ajudando aqueles que ainda não conseguiram a encontrar um apoio, seja ele qual for, mas que ele parta de nós de alguma forma, mesmo que seja pela oração sincera, confiante e fervorosa, em favor de todos aqueles que passam por essas provações. Finalizamos, então, agradecendo a todos vocês pela presença, pela audiência, pela oportunidade e aos amigos da espiritualidade por este momento espiritualizado e iluminado que nós estamos vivendo. Obrigado a todos, que Jesus nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando que esse estudo é um estudo
continuado, né? O próximo encontro será no dia 14/3. Né? Então, já deixo o convite aqui de antemão, nós vamos dar sequência estudando Filipenses 4. Gostaria de agradecer ao Valdir mais uma vez, em nome do Grupo Jesus, e também deixar o convite aqui para a próxima quarta. Teremos um estudo no dia 24/2, às 20 horas, com 2 capítulos do livro Pensamento e Vida, Obsessão e Enfermidade. E o palestrante será o George Baladão. Então, espero todos vocês aí na quarta-feira, dia 24. Neste momento, convido a todos a elevar o pensamento para a gente fazer uma prece final de encerramento dos trabalhos da noite, sempre pedindo a Deus o amparo necessário para o nosso planeta, agradecendo sempre todas as oportunidades que temos no nosso dia a dia, de trabalhar num tempo como esse para estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, aprofundar mais, adquirir mais conhecimento, agradecendo sempre a Casa Espírita Servos de Jesus, que nos dá essa oportunidade, agradecendo ao Valdir, que está à frente do trabalho, que o nosso Cristo possa adentrar todos os lares dessa noite, que possa ser amparados a todos aqueles que necessitam tanto da questão física, da questão material, da questão espiritual, que todos recebam o amor do Cristo nessa noite. Que assim seja. Valdir, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima, até o mês que vem, né? Dia 14 de março estaremos aí, se Deus quiser, para iniciar o final da carta, né? Que é o último capítulo. Tá bom? Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, boa semana, né? Jesus esteja conosco. Que assim seja.